Seja bem-vindo a mais um programa Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu já te convido a seguir o nosso canal, apertar o sininho e compartilhar o nosso conteúdo para os seus amigos, para que a gente possa mostrar o trabalho que é desenvolvido aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O nosso bate-papo de hoje vai trazer um tema que é o tema principal, a missão principal do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que é o parecer prévio. O que é o parecer prévio? Quem explica isso para a gente são os nossos dois convidados, os dois auditores, Fábio Furtado e Roberto Shapiro. Tudo bem, os dois? Tudo bem, obrigado, Cadu, pelo convite. Shapiro, tudo bem? Tudo tranquilo, prazer estar aí com vocês. Prazer é todo nosso. O Fábio Furtado é secretário-geral de controle externo e o Roberto Shapiro é coordenador do CAD, que é a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento. De Auditoria e Desenvolvimento. Meninos, vamos lá, vamos tentar entender o que é o tal parecer prévio, que é a missão principal do nosso Tribunal de Contas. Como é que, vamos do começo, como é que chega esse caderno, que é um caderno, né? É um caderno, um livro com várias páginas aqui para o Tribunal de Contas. Como é que a gente recebe isso? Vamos começar pelo Shapiro? Porque dessa vez a gente teve aí... Ele foi o homem que foi receber também, junto com você, né, Fábio? É por onde começa a análise. Por onde começa a análise. Então, Shapiro, vamos lá. Bom, vamos lá. Na verdade, o prefeito, né, a prestação de contas do prefeito, que a gente passa a traçar aí um cenário do que foi o governo dele num ano, e ele tem por um dever republicano que prestar contas do que ele fez naquele ano, não só para a sociedade, mas também para os órgãos de controle, que no nosso caso estamos falando do Tribunal de Contas do município. Então ele manda um ofício para o Tribunal de Contas, né, uma comunicação de que está prestando contas, e encaminha junto a esse ofício, mediante o controlador geral do município, o livro de prestação de contas. E a partir daí, a gente começa a analisar o que foi apresentado, os balanços gerais, a parte de execução orçamentária, como se deu a gestão fiscal, enfim. A partir desses dados, que passa por uma certificação do órgão central de controle interno, que é a Controladoria Geral do município, que nós aqui do Tribunal de Contas do município passamos a fazer a análise. E para subsidiar a nossa análise, a gente não fica restrito ao que o Poder Executivo, através do prefeito e Controladoria Geral, mandaram para a gente. A gente também faz, por iniciativa própria do Tribunal, a gente faz as nossas fiscalizações por meio das auditorias que vão verificar, testar se os números são de fato aquilo que está sendo demonstrado, se a prestação de contas tem algum tipo de divergência em relação aos nossos achados, enfim. É um trabalho tanto de prestação de contas, o nome do processo, um processo de prestação de contas, mas também de fiscalização de iniciativa do próprio tribunal. É um trabalho multidisciplinar, então, quer dizer, a gente vai juntando as peças e aí chega na tua área, Fábio, que é a Secretaria-Geral de Controle Externo, que também faz parte desse trabalho para que tudo siga adiante, tudo chegue lá no final, que é no conselheiro que vai fazer a análise e depois dentro do plenário para validação, né, para aprovação ou não das contas. Como é que é o teu trabalho, então, Fábio? Então, o trabalho na Secretaria-Geral de Controle Externo, na verdade, a própria secretaria é composta de diversas unidades técnicas. Tem a própria CAD, que compõe a Secretaria-Geral de Controle Externo, e também tem as inspetorias gerais de controle externo, inspetorias voltadas às fiscalizações, auditorias que são feitas durante o ano, em diversos temas, diversas funções, como saúde, educação, transporte, saneamento. Então, todo esse trabalho, na verdade, ele serve para subsidiar a nossa análise e a nossa manifestação nas contas de governo, que é onde a população, o cidadão, né, a sociedade vai ter uma visão macro daquilo tudo que está acontecendo no município, seja da parte de gestão orçamentária, financeira e fiscal, como o Shapiro falou, seja na parte da entrega de serviços à população nessas diversas áreas de atuação do governo. Então, após a análise da CAD por meio da emissão do relatório técnico da CAD, que inclusive tem um eixo, que depois o Shapiro pode até explicar melhor isso, que é um eixo que é produzido, na verdade, pela própria Coordenadoria de Políticas Públicas da Secretaria-Geral de Controle Externo, em conjunto com essas inspetorias gerais de controle externo, que é o eixo chamado de Relatório do Resultado e Desempenho, que é o
resultado, que é o desempenho nessas entregas de serviço ao cidadão. Como é que a gente explica, assim, para o cidadão comum entender um pouco mais sobre isso? Porque parece uma coisa muito técnica, né? Muito complicada, muito cheia de análise para cá, pareceres para lá. Eu queria tentar trazer aqui uma analogia como um condomínio residencial. Pô, dá para fazer uma analogia perfeita aí. O condomínio, né? Você tem um síndico que vai gerir os recursos dos condôminos, né? Para um bem comum ali, para o bem do condomínio. E esse síndico, em determinado momento, vai ter que prestar contas, né? Se ele utilizou os recursos que ele arrecadou ali das contribuições de condomínio, se ele utilizou, de fato, em ações para o bem comum do condomínio. Então, ele vai ter que prestar contas disso. E aí existe um conselho dentro do condomínio que vai avaliar, né? Vai ver as notas fiscais, vai ver se os serviços que de fato foi dito como prestado para o condomínio, se de fato foram mesmo, enfim. Tem um conselho que vai apresentar essas contas para os demais condôminos. E aí, a gente, aqui no tribunal, a gente faria esse papel de conselho. A gente faz uma análise das contas apresentadas pelo prefeito, né, para depois submeter essa análise, através de um parecer prévio, submeter isso a quem vai julgar, de fato, as contas do prefeito, que é a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que a analogia é perfeita. Existe aí uma prestação de contas de uma pessoa, no nosso caso o prefeito, existe um órgão que dá um parecer sobre essas contas, e esse parecer, a gente chama de parecer prévio, porque ele é prévio ao julgamento que será feito pelos representantes do povo, que no caso do município do Rio de Janeiro, são os vereadores. Então a Câmara de Vereadores é quem vai de fato julgar as contas do prefeito com base nesse parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Nós funcionamos, então, para completar a analogia, como o conselho fiscal dentro do condomínio. A gente faz uma apreciação das contas e submete aos condôminos para uma aprovação ou não dessas contas. E ainda entra uma peça nesse processo todo, que é a Procuradoria-Geral, né? Que também entra, é um tripé, CAD, Secretaria-Geral de Controle Externo e a Procuradoria, embasando tudo isso, colocando no papel e entregando para o conselheiro relator. Gostou da analogia, Fábio? Exatamente. Em relação ao condomínio, gostou? Sim, a Câmara de Vereadores que faz o julgamento a partir do parecer prévio do tribunal, a Câmara de Vereadores, onde vai ser feita ali a sessão de julgamento como se fosse a Assembleia Geral lá no condomínio. No caso, no condomínio, os próprios condôminos vão participar desse julgamento na Assembleia Geral. No caso da Câmara Municipal, são os representantes do povo, tem um mandato para poder estar representando o povo, que vão fazer esse julgamento. Um detalhe importante que tem na própria Constituição da República é que esse parecer prévio, proferido pelo Tribunal de Contas, no caso de município, ele tem uma certa vinculação. Para que esse parecer seja derrubado na Câmara de Vereadores, para que eles façam um julgamento de forma diferente, o opinamento técnico do tribunal, depende de pelo menos 2/3 dos membros votando contrário ao parecer prévio emitido pelo tribunal. Então é o único caso, que é o caso de parecer prévio de contas de município, onde existe essa certa vinculação. Então o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município realmente é uma opinião muito forte para o julgamento que é feito na Câmara de Vereadores. Esse é um ponto positivo para a gente, então. Esse é um fator Sim, fundamental e positivo para o trabalho do TCM. Isso que gera muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. Temos que ter muito mais diligências em relação a essa opinião que vai ser proferida no parecer prévio. Agora, tem prazos, né? A gente sabe que desde a entrega desse caderno, né, de prestação de contas, tem um prazo que tem que ser seguido pelo Tribunal de Contas, senão não dá para ficar empurrando muito tempo. Como é que são esses prazos? Só para quem está acompanhando a gente entender melhor. Vamos lá. Primeiro tem o prazo do próprio Executivo, né, de encaminhar esse livro de prestação de contas para o Tribunal de Contas do município do Rio. Então, o prazo que o Executivo tem, no caso, vamos falar do prefeito, para a sociedade toda entender, ter mais clareza, né? O prefeito, então, ele tem até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, né? A sessão legislativa é quando abre os trabalhos do Poder Legislativo, no caso do município, na Câmara de Vereadores. Então, quando começa, de fato, o plenário da Câmara a funcionar no Rio de Janeiro, no município, na nossa cidade, a partir de 15 de fevereiro. Esse é um marco inicial para se contar os 60 dias que tem o prefeito para encaminhar essa prestação de contas para o Tribunal de Contas do município.
Então, quando dá mais ou menos 15 de abril, né? 15 de abril é a data limite para que nós aqui no Tribunal de Contas do município possamos receber as contas, a prestação de contas do prefeito. E aí passa, então, quem passa a ter que cumprir um prazo somos nós, Tribunal de Contas do município. E nós aqui temos 60 dias úteis para fazer essa análise, né? Então tem os prazos internos, porque, como já ventilado aqui, primeiro é recebido no tribunal, inclusive esse ano a gente teve a presença do controlador, da subcontroladora, junto ao nosso presidente, é recebido, o secretário-geral sempre presente, depois é distribuído imediatamente para a CAD, que faz a primeira análise. Temos 23 dias úteis, dentro desses 60 dias úteis, nós da CAD para analisar essa prestação de contas, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa análise, mas vou focar um pouco mais aqui no prazo. E depois de passado pela CAD, depois desses 23 dias úteis, e eu posso já adiantar que são consumidos os 23 dias, não tem como, é um trabalho bem árduo, que toda a equipe está debruçada. Depois desse prazo, tem o prazo da Secretaria-Geral de Controle Externo. Dá para dormir, Shapiro? Dá para dormir, Fábio? Não dá para dormir. Mais ou menos, né? Não dá para dormir. A gente só dorme quando sai, né? Mas enfim. Tá com criança pequena em casa Eu agora? ia comentar nada isso não agora, dorme. eu ia comentar isso, eu não ia deixar ele sem essa passagem, porque tá com uma bebê em casa, então somaram-se os dois, né? O bebê nasceu durante o trabalho da CAD no Baby relatório Contas. técnico. Baby Contas. Muito boa essa. Baby Contas. Passado pela CAD, a Secretaria-Geral de Controle Externo tem mais 7 dias, né? Na verdade, a CAD está vinculada, dentro da estrutura do tribunal, vinculada à Secretaria-Geral. Então, a gente remete o nosso relatório técnico para a Secretaria-Geral, que tem 7 dias úteis para fazer a sua manifestação, podendo concordar em parte ou até mesmo discordar do que foi dito pela CAD. Então, seria basicamente uma segunda instância, né, do processo, ainda no âmbito da Secretaria de Controle Externo, mas já é um segundo opinamento. E depois de 7 dias úteis da Secretaria-Geral de Controle Externo, tem a manifestação em até 5 dias úteis, né? 5 dias úteis da Procuradoria Especial do Tribunal de Contas. Após esses 5 dias úteis, vai para o processo, né, já com o opinamento da CAD, o opinamento da Secretaria-Geral de Controle Externo e a manifestação da Procuradoria Especial aqui do Tribunal. Esse processo segue para o gabinete do conselheiro relator, que é quem vai apresentar para o plenário os opinamentos que foram feitos no processo e o próprio opinamento do conselheiro. Afinal, o nosso plenário é soberano nas suas decisões. Então, ele apresenta também, de acordo com o seu convencimento, o que foi colocado dentro do processo e submete aos seus pares, no plenário, a aprovação do parecer prévio. Ele já faz, inclusive, um projeto na Fábio. Ele prepara um relatório, né, sobre o opinamento da CAD, o opinamento da própria Secretaria-Geral de Controle Externo e também da Procuradoria Especial, e faz um projeto de parecer prévio, que é o que vai ser apreciado no plenário, podendo todos os conselheiros fazerem suas declarações de voto também acerca desse processo. E repetindo, é isso, depois disso tudo feito, apresentado, avaliado, votado, é que vai para a Câmara dos Vereadores, que tem a responsabilidade, e a Câmara sim, de aprovar as contas do governo. De julgar. O julgamento, aprovando ou não. Isso. O julgamento é de fato, por força da nossa Constituição, é de fato feito pelo Poder Legislativo. Né? A competência do controle externo é do Poder Legislativo. E o Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo nesse controle externo. Então, a melhor forma de explicar para o cidadão e materializar o que é esse auxílio que o tribunal faz é justamente o parecer prévio. O parecer prévio é uma opinião técnica, né, que sai do tribunal, uma apreciação sobre as contas, para que o legislativo, com base naquele parecer, possa efetuar o seu julgamento em relação às contas do prefeito. Agora, em relação à transparência, tudo isso também fica no nosso site, no site do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e também em outros canais. Como é que é dada essa transparência? Como é que vocês podem explicar isso para a gente de uma forma objetiva, Fábio? Por força da própria lei de responsabilidade fiscal, do artigo 48,
coloca que deve ser dada ampla transparência à prestação de contas. Então, a própria Prefeitura, quando apresenta essa prestação de contas ao Tribunal e à própria Câmara Municipal, a Prefeitura ela publica no Diário Oficial e ela também coloca na sua página da internet. O Tribunal, depois das suas análises, depois da emissão do seu parecer prévio, também faz essa publicação e também coloca também no portal da transparência na nossa página da internet também. Então essa transparência é muito importante até para poder fomentar o controle social, poder fomentar a fiscalização que é feita diretamente pelo próprio cidadão e as instituições da sociedade. Então a transparência é um objeto muito importante que a gente analisa, inclusive, nas nossas auditorias. Recentemente houve uma mudança, né, na gestão do presidente Luiz Antônio Guaraná em relação à resolução da Atricom, que é a associação que representa, né, os tribunais de contas em todo o Brasil. Essa resolução ela traz alguns benefícios, algumas situações que ampliam essa fiscalização, esse olhar sobre as contas da gestão pública. Como é que vocês podem me ajudar e explicar para quem está acompanhando a gente nesse podcast, Conta aí TCM Rio, como é que vocês podem me ajudar a entender essa mudança que vem de 2020, de 21 e 22, essas mudanças já aconteceram? Isso. Fábio. A Atricom, ela publicou uma resolução, a resolução número 1 de 2021, que dá as diretrizes para os tribunais de contas apreciarem as contas de governo e emitirem os pareceres prévios. Então, a Atricom, como representante dos membros dos tribunais de contas, né, tentando fazer com que haja uma análise mais padronizada em todo o sistema de tribunais de contas, por meio dessa resolução, ela deu algumas diretrizes onde alguns aspectos devem obrigatoriamente ser analisados nesse processo de prestação de contas de governo e durante a emissão do parecer prévio também. O próprio relatório técnico que a CAD emite, ele tem que conter alguns elementos mínimos, né? Tem que tratar da conjuntura econômica e social do nosso município, no caso, tem que tratar da apreciação dos balanços gerais do nosso município, da apreciação da execução orçamentária, financeira e fiscal, do resultado de desempenho, que é a ponta, que é onde o cidadão realmente vai olhar se o saneamento está sendo realmente atendido na cidade do Rio de Janeiro, se a saúde, se a educação, ou seja, vários aspectos que inclusive a gente aborda nas contas desse ano, onde a gente coloca, por exemplo, qual a taxa de mortalidade infantil na cidade, compara com a taxa de mortalidade infantil que está sendo apresentada em algumas capitais importantes do país, né, como São Paulo, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, qual o IDEB que está sendo atingido no município do Rio de Janeiro, seja nos anos iniciais da educação, seja nos anos finais, compara também com outras capitais, a taxa de coleta de esgoto na cidade, a taxa de tratamento de esgoto, de oferecimento de água potável, isso tudo é tratado nas contas de governo. É por isso que eu falo que, até para o nosso corpo instrutivo, né, e a gente como cidadão, que a gente usa os serviços públicos da cidade também, é importante a gente ter esse olhar, essa atenção a esse processo de contas, porque ali a gente tem um detalhamento não só do aspecto orçamentário, financeiro, contábil e fiscal da cidade. A gente tem um detalhamento daquilo que é ofertado diretamente ao cidadão por meio desses programas finalísticos. E, além desses 4 eixos que eu falei, tem um último eixo que também no relatório da CAD tem que ser abordado, que é o monitoramento das deliberações do tribunal em pareceres prévios anteriores, para a gente... E agora confundiu o deu tilt. Vamos tentar explicar melhor isso aí. Esse último pilar aí, como é que... Deu tilt, concorda? Vamos lá, Shapiro? não, sim. Então, Shapiro, me ajuda. Pode explicar. Shapiro, me ajuda, porque ele falou que jogou para CAD, que é um monitoramento, então me ajuda nessa aí, por favor. Vamos lá. Todo ano a gente emite um parecer prévio, né? E quando eu falo a gente, Tribunal de Contas do município. E junto desse parecer, a gente solta determinações para o Executivo, para corrigir irregularidades, imperfeições, enfim, soltamos também recomendações. E a diretriz da Atricom é no sentido de, no ano que você estiver emitindo um parecer prévio, monitora se as determinações de pareceres que você fez em exercícios anteriores, se elas estão sendo cumpridas. É uma comparação, então, você traz uma comparação. Por exemplo, para verificar se está havendo efetividade nas decisões do tribunal. No tribunal, para verificar se a prefeitura, se o Poder Executivo está corrigindo, né, aquilo que o tribunal determinou ou recomendou para fins de melhor atendimento ao próprio cidadão.
é um dos eixos desse relatório técnico. Isso, acho interessante frisar o seguinte, o nosso tribunal, ele mesmo antes da resolução da TRICOM, ele já fazia esse tipo de trabalho, né, Fábio? Já. E a gente já incluía isso no relatório técnico. É o chamado follow-up de auditoria. Um follow-up, a gente verifica se aquilo que a gente observou e fez determinações para determinadas correções, se o gestor público Realmente fez. acatou e fez, né? Caso não tenha feito, é motivo de uma reiteração, né? Ou análise de uma justificativa dele, por que não foi Por que não adotado. fez, exatamente. Então a gente já fazia. Mas, como já foi falado aqui, a resolução da TRICOM, que trouxe essas diretrizes, ela busca dar mais força para o relatório técnico, consequentemente dar mais força para o parecer prévio e, principalmente, uniformizar, né, no sistema Tribunal de Contas os aspectos que devem ser levados em consideração para a emissão de um parecer prévio. Né? Porque somos mais de 30 tribunais de contas espalhados pelo país. E cada um com a sua autonomia. Né? Então, para que a gente, inclusive, possa comparar, né, o parecer prévio da cidade do Rio de Janeiro com o parecer prévio da cidade de São Paulo, por exemplo. Para a gente ter como comparar, os pareceres precisam seguir uma lógica, né, parecida, diretrizes similares, enfim. Então, isso deu uma força muito grande. Não é que o nosso tribunal não fizesse esse tipo de trabalho, já fazia, mas agora está mais estruturado, está mais compreensível, mais claro, é dividido em 5 eixos, que foram os eixos que o secretário aqui acabou de falar. Enfim, eu acho que acho que até para voltar aqui na analogia do condomínio, quer dizer, o condomínio que existe no Rio de Janeiro, ou mesmo que existe em São Paulo, que existe em Santa Catarina, que existe em Cuiabá, enfim, você tem ali situações parecidas e que acabam juntas colaborando para que haja um parâmetro, né? Sim. Uma diretriz mais certinha para que facilita o trabalho de vocês? Facilita. Facilita porque traz diretrizes e, como você falou, parâmetros, que são objetivos muitas vezes. E facilita o corpo técnico, porque o corpo técnico nada mais faz do que ser um fiscal da lei. Né? A gente não tem um opinamento próprio. O que a gente quer é para prevalecer a vontade do legislador. Se os elementos são muito subjetivos, fica complicado para o técnico emitir uma opinião. Às vezes é necessário, né, Fábio? Você está assinando, você está convicto daquilo, como técnico, não tem problema você emitir uma opinião, ainda que não esteja na legislação. Mas quando tem algo normatizado para a gente seguir, e a diretriz da TRICOM não deixa de ser um normativo, facilita o nosso trabalho, com certeza. Inclusive, ela coloca, por exemplo, aspectos quando a opinião do corpo técnico nesse relatório vai ser pela opinião adversa, né? Sim. Ou uma abstenção de opinião, porque falta algum elemento. Ela traz alguns elementos que te dão um direcionamento para o opinamento que você deve dar. Então, eu não queria exemplificar para não ficar tão técnico, mas basicamente, se isso acontecer, o opinamento pode ser por uma aprovação com ressalva. Se for além disso, você pode dar uma opinião adversa. Se você não conseguir reunir elementos suficientes para formar uma opinião, você pode, inclusive, abster-se de opinião. Então, tem elementos ali que nos ajudam muito. E esse processo também de orientação, né, que a gente sabe que o próprio presidente de Guaraná tem trabalhado muito sobre isso, né, a gente orientar cada vez mais a gestão pública para que haja uma sinergia positiva para que até o trabalho dos fiscais, né, que estão no dia a dia, em campo, seja mais facilitado e quando chegue para a gente, já chegue mais com a bola redonda. Né? Sim. Isso mais ou menos esse é o caminho. Exatamente. Né? Isso para a gente é importante, inclusive faz parte do nosso planejamento estratégico, a gente trabalhar nesse sentido de orientação realmente, que a gente orientando, a gente consegue fazer com que os colegas do Poder Executivo procurem sempre estar acertando conforme a legislação. E a partir dali, você não tem mais muita preocupação naquele ponto de controle. Você passa a ter olhar para outro ponto de controle. Isso é feito durante os anos nas próprias auditorias, acompanhamentos que são realizados pelas equipes técnicas, onde muitas vezes, na reunião com os gestores, a partir da matriz de achados, a gente profere algumas orientações que, a partir de um ponto que a gente detectou, essa recomendação vai fazer com que outros processos similares não aconteça mais essa impropriedade. Então, orientar
por meio de reuniões técnicas, por meio de recomendações, oportunidades de melhoria serem colocadas nos relatórios de fiscalização. Isso é importantíssimo para toda a cidade. Perfeito. A gente, faltou alguma coisa? Acho que basicamente sobre o parecer prévio a gente conseguiu trazer aqui a importância e como é que é feito o trabalho. Então eu queria aproveitar para ir fechando o nosso bate-papo de hoje. Fábio e Shapiro, vocês acordam todos os dias como cidadãos comuns também, né? Sim. Como é que vocês chegam aqui, veem o trabalho de vocês para que a nossa cidade seja mais bem gerida, seja mais bem cuidada? Dá um certo orgulho, né, o Fábio e Shapiro? Vamos lá. Com certeza. A gente usa os serviços, né, ofertados ao cidadão. A gente usa, por exemplo, a parte de lazer que é ofertada a gente aqui na cidade, e a cidade que realmente é maravilhosa, né? A gente tem um orgulho muito grande de morar na cidade do Rio de Janeiro e estar sempre nos locais onde o próprio turista, né, que vem nos visitar, a gente também está como cidadão morador da cidade utilizando esses serviços. Então, a parte de conservação da cidade, de limpeza urbana, de transporte público, né, a gente utiliza bastante. Como cidadão, a gente passa a ter um olhar que vai nos ajudar, inclusive, nas nossas fiscalizações. Então, a gente tem um orgulho, né, de ser cidadão carioca e de trabalhar num órgão de controle que tem como missão principal orientar, colaborar. E, lógico, quando a gente opina por sancionar alguém, a gente nunca fica feliz, porque a gente acha que também é uma frustração até do nosso trabalho de estar controlando de maneira concomitante, preventiva. Então, ninguém fica feliz em proferir um opinamento por uma sanção. Só fiscalizar e sancionar, né? Exatamente. E aí, Shapiro? Não, muito orgulho, muita satisfação. A gente trabalhar em prol de algo que a gente também vai utilizar, né? E muitas vezes, quando a gente percebe o nosso resultado, né, o resultado do nosso trabalho, nas ruas, e, enfim, por alguma intervenção do tribunal, ou mesmo por orientações, conversas, enfim, cooperação, né, com o Poder Executivo. Na verdade, todos aqui queremos a mesma coisa, o bem da cidade, o bem da população carioca. Então, quando a gente percebe esse resultado do nosso trabalho, é de extrema satisfação pessoal. Então, a gente tem muita satisfação em executar esse tipo de trabalho. Dá dor de cabeça, né, Fábio? Às vezes, porque, como você falou no início, é um trabalho especialmente de prestação de contas de governo, né, que é o que o prefeito apresenta, é o tema de hoje aqui. É multidisciplinar, ao mesmo tempo que eu estou vendo o regime próprio de previdência de servidores, eu estou vendo como está a educação. Ao mesmo tempo que eu estou vendo como está a educação, eu estou vendo como está a saúde. Então, assim, para cada área, para cada função de governo, existe uma legislação própria e você tem que se debruçar sobre todas elas para entender, assimilar e poder fazer o seu julgamento, né? Não estou dizendo que a gente julga, mas para a gente formar a nossa convicção e dar um opinamento. Então, dá dor de cabeça, mas no final das contas, podemos falar assim? Gostei dessa. No final das contas é satisfatório, traz satisfação sim, com certeza. Maravilha. Fábio Furtado, Roberto Shapiro, queria agradecer a vocês. Os dois, na verdade, são formados em ciências contábeis. O Fábio ainda tem especialização em controladoria de gestão pública. Sim. E o Shapiro, professor. Aliás, ambos são professores, né? Sim. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesse bate-papo, mais uma vez. E até uma próxima oportunidade. Esses são os nossos servidores aqui do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Você fica ligado, porque em breve nós voltamos com mais um programa Conta aí TCM Rio. E lembrando, você precisa se inscrever no canal, apertar o sininho e disparar, compartilhar com seus amigos os nossos conteúdos. Até um próximo programa Conta aí TCM Rio.